Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, vamos falar de novo sobre a volta das atividades presenciais. Nem só de confisco salarial vive esse governo, mas também de ideias mirabolantes e aventuras inconsequentes em desfavor da educação. E são realmente ideias e não projetos. Tudo de improviso, tudo de qualquer jeito, sem levar em conta a realidade das escolas públicas estaduais. O resultado não pode ser outro: o fracasso. Foi assim com a primeira suspensão das aulas em 2020, com a implantação do ensino remoto, sem garantir aos alunos e professores as condições mínimas de trabalho e estudo, com a tentativa da retomada das aulas presenciais em 2 momentos, com a famigerada e fracassada recuperação de janeiro, com a revisão de julho, e agora será assim também com a retomada das atividades presenciais no dia 2 de agosto, exatamente no mesmo dia em que terminam as férias dos docentes. Nem mais, nem menos. Já tratamos desse assunto antes, não há muita novidade, mas a SEDUC e o governador insistem em errar, talvez vendo aí terreno fértil para a campanha, a propaganda, o marketing. Afinal, anunciar a destinação de 25 milhões de reais para as APMs para combater a Covid, a contratação de 10 mil novos professores para 2022, a contratação de 20 mil pais de alunos para trabalhar na escola, tudo isso deve ter um impacto grande na população que não sabe que não adianta comprar mais álcool gel, equipamentos de proteção individual, quando a escola não tem os funcionários necessários para a aplicação e o controle do uso desses materiais. Não adianta contratar 20 mil pais de alunos para trabalhar meio período, por prazo determinado, não tendo eles nenhuma prática nesse tipo de trabalho e também não recebendo treinamento para exercer suas funções. Talvez os números impressionem os desavisados num primeiro momento. Já num segundo momento, o tiro atingirá o próprio pé, quando nada disso funcionar. Até porque, ao que tudo indica, não foi feito para funcionar mesmo. O espetáculo circense, promovido no Memorial da América Latina, mostrou muito bem isso. Vamos garantir a plateia, com pirotecnia e hipocrisia. Eu sou filho do ensino público com muito orgulho, estudei numa escola pública estadual, fiz lá a minha formação à noite na escola professora Marina Sintra. Olha que alegria dessa gente toda. Eu agradeço ao ensino de São Paulo. Eu hoje sou governador desse estado porque vocês do ensino me ajudaram a pensar grande, me ajudaram a sonhar. Quando eu, com dificuldade financeira, fui estudar de noite para poder trabalhar de dia e ajudar minha mãe, como muitos fazem até hoje. Obrigado ao ensino, obrigado professores, obrigado professoras, obrigado àqueles que, como eu, têm a emoção de poder dizer: viva a educação do Brasil! Viva a transformação do nosso país! É isso que vai transformar o nosso Brasil numa potência. É educação para todos e dar oportunidade principalmente aos mais modestos, aos mais humildes, aos mais simples, seja de dia, seja de tarde, seja de noite. Viva a educação do Brasil! Obrigado, pessoal! Estou muito feliz. Obrigado! Afinal, é isso que dá votos, não? Será? Quanto à volta às aulas presenciais no dia 2 de agosto, não é preciso muito esforço para ver que é mais do mesmo, muito mais do muito mesmo. Não são necessários mais do que 2 ou 3 trechos da Resolução 65, que trata dessa volta, para comprovar que, mais uma vez, não vai funcionar. Falta seriedade no trato com a educação pública e respeito para com os alunos e os profissionais da educação. A Resolução 65, recente agora, foi publicada no dia 27 de julho, agora, e determina que a direção da unidade escolar
deve planejar as atividades presenciais. Além de dar publicidade a seu plano de atendimento presencial, as unidades escolares da rede estadual deverão apresentá-lo à supervisão de ensino para homologação. Como era de esperar, sobrou para o diretor, para os gestores, ou seja, em 4 dias úteis, a direção da unidade escolar deve planejar as atividades presenciais, dar-lhe publicidade e apresentar esse plano à supervisão de ensino para homologação. Dentro desse mesmo prazo, a supervisão de ensino deverá homologar o plano, provavelmente também levá-lo ao dirigente regional de ensino e devolvê-lo à escola para implementação, em 4 dias úteis. Dá para deduzir que será tudo do mesmo jeito, sem discussão, sem possibilidade de acertos e correções, de afogadilho. Qualquer coisa serve. Mas não é só isso, tem mais. A direção da unidade escolar deve planejar as atividades presenciais de forma a respeitar as diretrizes sanitárias do protocolo intersetorial do Plano São Paulo, complementadas pelas medidas constantes nos protocolos específicos para o setor da educação, o anexo 1 desta resolução e os termos do decreto número 65384 de 2020, alterado pelo decreto número 65849 de 2021. Já fizemos essa observação antes e a retomamos agora. Nenhuma escola pública estadual, repetimos, nenhuma escola pública estadual atende às diretrizes sanitárias do protocolo intersetorial do Plano São Paulo, complementadas pelas medidas constantes nos protocolos específicos para o setor da educação e o anexo 1 da Resolução 65. Desafiamos a SEDUC a apontar uma escola pública estadual, uma só, que atende a essas diretrizes. Não existe. E não existe por 2 razões. Primeira razão, essas escolas não foram projetadas e construídas para enfrentar uma epidemia como a Covid-19. E isso não é culpa desse governo. Segunda razão, essas escolas não contam com os profissionais necessários. Faltam funcionários, professores e gestores. E os profissionais que lá estão não foram treinados, capacitados para enfrentar essa nova realidade. E isso é culpa deste governo. Se a educação pública fosse coisa séria neste estado, apenas esses argumentos seriam suficientes para fazer o governo recuar. Mas tem mais. O Brasil não atingiu sequer a marca de 30% da população vacinada, segunda dose ou dose única, quando se espera que as atividades que implicam aglomeração sejam retomadas apenas com, no mínimo, 70% da população imunizada. Na última semana, 9 capitais deixaram de vacinar por falta de vacinas. Aqui em São Paulo, apesar de 60% da população ter recebido a primeira dose da vacina, apenas 27% de todas as pessoas com 18 anos ou mais que residem no estado já estão com esquema vacinal completo. Um número grande de gestores, professores e funcionários ainda não foram vacinados e eles serão expostos ao vírus. O governador do estado, já vacinado, testou positivo para a Covid-19 e ficou quietinho no palácio, sendo bem atendido para se recuperar. Por que ele afasta a possibilidade de os profissionais da educação, em condições menos salubres que ele, contraírem o vírus? Em 2 de agosto, os alunos ainda não terão sido vacinados. Segundo o governo, crianças e adolescentes estão pouco sujeitos à contaminação. No entanto, a Indonésia enfrenta o seu maior aumento de casos de coronavírus, tendo mais de 100 mortes de crianças a cada semana, desde o início de julho. É a variante Delta, que está lá e também aqui no Brasil e em São Paulo. O comportamento do governo assemelha-se ao de um general que envia seu exército para uma operação suicida
que ele sabe ser suicida, mas ele estará longe do front, bem protegido no seu palácio. Vamos ver mais alguns absurdos dessa volta às aulas presenciais nos termos colocados pelo governador e a SEDUC. Todos os alunos deverão ter aulas presenciais, mas, se for necessário, poderá haver revezamentos e ensino híbrido. Isso mostra que a própria SEDUC sabe que não vai funcionar. Todas as unidades escolares deverão ministrar aulas presenciais e, caso necessário, aulas não presenciais para os estudantes. É, ao mesmo tempo, presencial, obrigatório, mas também não presencial. Acaba sendo obrigatório apenas para os profissionais da educação. Serão desobrigados do ensino presencial aqueles alunos cujos responsáveis legais comuniquem por escrito a decisão de não frequentar presencialmente a unidade escolar. Se a volta é tão segura, por que dar essa margem de liberalidade aos responsáveis? Já que estamos falando de escola, vejamos agora algumas aulas mestras de improvisação por parte da SEDUC. As unidades escolares poderão reorganizar sua grade horária. Assim, agora, sem mais nem menos, quais são os parâmetros? Os professores poderão ministrar aulas ou realizar orientação para os alunos independentemente da turma ou série. As escolas poderão atribuir as atividades presenciais a docentes de quaisquer componentes curriculares, independentemente da atividade presencial realizada, do ano, série, turma e turno dos alunos presentes, exceto as atividades relacionadas ao componente educação física. Então, professor de português poderá dar aulas de matemática. Professor de matemática poderá dar aulas de português. Professor do 5º ano do ensino fundamental poderá dar aulas para as classes da 3ª série do ensino médio, e assim por diante. Perguntamos aos colegas, há seriedade nisso? Será que uma escola privada se sustentaria adotando essas medidas? Não! Para fechar, a Resolução 65 prevê que suas disposições poderão ser alteradas a qualquer momento, de olho na pandemia. Na verdade, a leitura que deve ser feita é a seguinte: vamos brincar de aula presencial. Se não der certo, acabamos com a brincadeira. Nem só de confisco salarial vive esse governo, mas também de precarizar a educação pública, colocando milhares de vidas em risco sem nenhum resultado positivo. Não compactuamos com essa absurda irresponsabilidade. Volta às aulas apenas quando isso for seguro e funcional para os alunos, suas famílias e para os profissionais da educação. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo.